Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV, também do canal Internacionalismo. A gente está começando o Conexão América Latina, programa de toda terça, às 2 da tarde, ao vivo na COTV, que depois é publicado no canal Internacionalismo. Você pode acessar o canal que é vinculado à Causa Operária TV, é o braço da COTV para os programas de política internacional, o podcast O Mundo em Uma Hora e os programas Conexão América Latina e Correspondente Internacional. Então você, caso não tenha assistido ao vivo o programa aqui na COTV, você vai lá no canal Internacionalismo para poder assistir o vídeo, porque ele não é mais postado na COTV e sim nesse canal. Então você pode inclusive aproveitar e se inscrever também no canal para ficar por dentro aí dos programas quando eles são postados no YouTube. Além disso, esse canal Internacionalismo, ele vai veicular, já a partir da semana passada já começou a veicular, os vlogs, cada vez mais vlogs a gente vai postar no canal a respeito da situação internacional em diversos países. A gente já postou com o companheiro Youssef, nosso correspondente para assuntos africanos, falando como é que está a situação no Chad, onde o próprio líder do país, que durante 30 anos governou o Chad, foi morto em um conflito militar. A situação lá está tensa, você pode assistir e entender o que está acontecendo com o vlog do companheiro Youssef, o Vozes de África, lá no canal Internacionalismo. Bom, você pode curtir esse programa aqui ao vivo na COTV, comentar à vontade que a gente lê aí no chat, inscrever-se, logicamente, na COTV, somos quase 100 mil inscritos, e tornar-se membro também para contribuir financeiramente com a Causa Operária TV, apenas R$ 7,99 por mês. Também compartilhe aí em todas as suas redes sociais para aumentar a nossa audiência. A gente vai falar principalmente da Colômbia, a gente vai trazer aqui de novo nosso companheiro Carlos Hermano para analisar o que está acontecendo no país, protestos desde o dia 28 de abril contra o governo de extrema-direita do Ivan Duque. Só que a gente vai começar com a nossa correspondente em Havana, Cuba, Márcia Chueri, trazendo as novidades da ilha caribenha. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. El poema que les voy a leer hoy pertenece al poemario Ocre. Industrialización. ¿En dónde está el canto alegre, la tierra fértil que fruto da? ¿En dónde está la añeja choza, en la ladera y el peñal? Ya no cantan los pijuyes, se entristecieron, de luto están. El viejo afluente de aguas claras sin correntada se evaporó. Solo el piedrero seco y ajeno es como sombra y el dolor de los que vieron peces saltando y las crías jugando en la quebrada que se secó. Ninguna fruta ha madurado, pues la arboleda no floreció. Son troncos viejos y astillados, los han cortado sin compasión. Allá en el monte la gente llora, le secuestraron la ilusión. Fueron ladrones de saco fino y le han llamado industrialización. Les saludó Ilka Oliva Corado. Cuídense mucho e hasta la próxima. Perdão, essa daí foi a Ilka Oliva Corado, logicamente vocês perceberam, com Crônicas de uma Inquilina, a coluna da nossa companheira, que é imigrante guatemalteca, vive em Chicago, nos Estados Unidos, e é uma poetisa aí que fala bastante sobre a situação dos imigrantes e também dos povos da América Latina. Agora sim a gente vai ver a coluna da Márcia Chueri, correspondente da COTV e do Internacionalismo, em Havana, Cuba, falando como é que está a situação no Estado Operário Cubano. Olá, hoje é 11 de maio de 2021. Fala Márcia Chueri, direto de Cuba. Antes de entrar no assunto central, vou fazer um comentário sobre uma crítica muito frequente a Cuba, que é a de falta de democracia. Os que fazem essa crítica, em geral, assumem que democracia se resume a eleições periódicas e divisão de poderes, o que, aliás, também existe em Cuba. Mas essa é a falácia da democracia burguesa. Porque se democracia é governo do povo,
tem de ser muito mais que isso. Ela tem de garantir espaço e direito à participação popular, transparência das instituições, defesa dos interesses coletivos, enfim, poderíamos levantar muitos critérios. E a maioria dos países da nossa região não atende a nenhum deles. Basta ver o que está acontecendo na Colômbia e no Brasil, por exemplo. E agora vou ao tema da semana, que mostra como esses critérios de democracia verdadeira se cumprem em Cuba. No dia 7 de maio, o programa Mesa Redonda entrevistou o ministro da Saúde e cientistas responsáveis pelas pesquisas dos candidatos vacinais cubanos. Eles compareceram para explicar por que a terceira onda da epidemia de Covid-19 aqui está se prolongando tanto e com um aumento expressivo dos casos positivos e de falecimentos. Além disso, o ministro expôs à população uma medida de emergência que será aplicada para enfrentar e reduzir os danos da Covid-19. Os números são realmente alarmantes. No início, em março do ano passado, houve 212 casos. Em abril, o número se elevou abruptamente a 1.325. Foram tomadas medidas imediatas, tanto sanitárias quanto econômicas e trabalhistas. E em maio caiu para 545 e em junho e julho não chegou a 300 cada mês. Em agosto começou a segunda onda, com mais de 1.400 casos no mês. Esses números se repetiram até novembro, quando se abriram os aeroportos. Em dezembro, a quantidade de positivos subiu para mais de 3.600 e em janeiro saltou para mais de 15 mil em um mês. Apesar do fechamento das escolas e de parte dos locais de trabalho, os números continuaram subindo. E este mês de abril foi o pior até agora, com mais de 30 mil casos. Entre dezembro e abril, houve um aumento de 753%. Além disso, o número de falecimentos subiu igualmente, com uma média em abril de 7,6 falecidos por dia. A taxa está em 2,1 por 100 mil habitantes. Havana é a província mais complicada por suas características de metrópole. Municípios contíguos, em muitos deles predominam edifícios multifamiliares e a mobilidade da população é alta. Esta tabela mostra que Havana é responsável por mais de 50% do total de casos positivos. E na última semana, a província teve, em média, 6 falecidos diários, o que representa 80% do total. Além disso, Havana tem 88% dos casos graves e críticos. Não há uma causa única para essa situação, mas uma das principais foi a abertura dos aeroportos, que permitiu a entrada de novas cepas, mais contagiosas e agressivas. Os estudos feitos com os casos recuperados e também com os falecidos mostram que em Havana predomina a variante sul-africana, mas no país já foram encontradas também a do Brasil e variantes autóctones. Em razão de tudo isso, o ministro da Saúde informou à população que agora em maio começará uma intervenção sanitária, utilizando os 2 candidatos vacunais mais avançados, Soberana 2 e Abdala. Ele esclareceu que a decisão está apoiada na Lei de Saúde Pública, que faculta ao Ministério da Saúde ditar medidas sanitárias ante situações de emergência que impliquem ameaças à saúde humana. A intervenção é de caráter temporário e está dirigida a grupos populacionais e territórios de risco. Os 2 produtos que serão utilizados para imunização iniciaram a fase 3 de ensaios clínicos e um estudo de intervenção em março, com resultados muito bons, o que também fundamenta a decisão, ou seja, que os benefícios dessa imunização serão maiores que um eventual risco. Toda essa informação e mais as explicações sobre cada candidato vacinal foram transmitidas em um programa da TV aberta, em horário nobre, para todo o país. Isso é garantir direito à informação e transparência das decisões. A intervenção sanitária em maio e a imunização da população em geral, que deve começar em junho, serão feitas exclusivamente com vacinas cubanas.
Muito provavelmente, Cuba será o único país do mundo a vacinar toda a população com vacinas próprias. A decisão de um país pequeno e pobre de investir em ciência, pesquisa e produção representa soberania e defesa dos interesses nacionais e coletivos. Isso também é democracia. Mas o bloqueio dos Estados Unidos e seus cúmplices continua tentando impedir a entrada de alimentos e insumos à ilha, mesmo durante a pandemia. Por isso, os grupos de solidariedade de vários países estão realizando uma campanha internacional para o envio a Cuba de seringas e agulhas para a imunização. Tua solidariedade rompe o bloqueio. Você pode doar qualquer valor até o dia 30 de maio. Anote aí. A conta é da Câmara Empresarial Brasil-Cuba. Banco do Brasil, agência 4770, dígito 8, conta corrente 13844, dígito 4. Pix, CNPJ 34 131 511 0001-64. Cuba merece solidariedade. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Chueri, muito obrigado aí pela sua participação. Vou agradecer aqui o pessoal que está assistindo já. A Angelina Silva, Lino Alves, Geraldo Souza, César Chenhot também e o Adriano Teixeira, nossos companheiros aqui da Causa Operária TV. Podem comentar à vontade, curtir o vídeo também, compartilhar aí nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, por e-mail, no Twitter também. Vamos ver agora uma reportagem do Brasil de Fato a respeito do que está acontecendo na Venezuela, porque os venezuelanos aí estão elegendo um novo poder eleitoral e se preparando para as eleições regionais. Mais um desafio eleitoral aí para o chavismo que domina aí a política do país com amplo respaldo popular. A Assembleia Nacional da Venezuela acaba de eleger um novo poder eleitoral para os próximos anos. A primeira tarefa do novo Conselho Nacional Eleitoral será convocar as eleições para governadores, vereadores e prefeitos. Com uma lista de 103 candidatos e depois de muito debate dentro e fora da Assembleia, Alexis Corredor, Tânia D'Amelio, Pedro Casadilla, Henrique Marques e Roberto Picon são os novos diretores do Conselho Nacional Eleitoral. Puedan ustedes cumplir y hacer cumplir la ley orgánica de procesos electorales y en general todo el ordenamiento jurídico de la República que ampare, cuide y aliente la participación ciudadana en lo que es, en última instancia, el ejercicio supremo de la democracia. A decisão passa pelo parlamento, mas também representa um novo acordo político nacional entre governo e oposição. Os 3 primeiros nomes têm um histórico próximo do campo progressista, enquanto os 2 últimos, Henrique Marques e Roberto Picon, são vinculados a organizações de direita. Assim como o governo, a bancada de oposição celebrou a escolha do novo CNE. Expresamos nuestro apoyo y conformidad ante el nombramiento de un nuevo poder electoral. Este nuevo Consejo Nacional Electoral es resultado de grandes esfuerzos de los distintos actores políticos que con desprendimiento y sin posiciones extremistas hemos decidido transitar la ruta electoral y constitucional para lograr la reinstitucionalización del país. Depois de 15 anos em que uma série de eventos políticos fez com que o poder eleitoral fosse designado pelo Poder Judiciário, a Venezuela voltou a ter um CNE eleito pela via comum prevista na Constituição e busca avançar no processo de reconhecimento mútuo das instituições do país. Isso aí. Bom, vamos ver agora o noticiário da Telesur. A Telesur ela tem um noticiário em português que é publicado aí em vários veículos, né, de imprensa, inclusive aqui veiculado pela Conexão América Latina, e tem um especial nesse noticiário a respeito da situação na Colômbia, né?
Vamos ver aí o noticiário da Telesur Especial Colômbia. Como estão, nos últimos dias, mais de 30 pessoas foram assassinadas na Colômbia durante os protestos contra as políticas do presidente Iván Duque. As manifestações começaram há mais de uma semana e a repressão policial tem transformado esta nação vizinha em um verdadeiro território de massacre ao povo que protesta. O nosso jornal de hoje é uma edição especial sobre a Colômbia e para explicar detalhe por detalhe o que acontece por lá. Eu sou André Vieira e este é o Telesur Notícias em Português. Eu falo com vocês diretamente do estado de Alagoas, no Nordeste brasileiro. Começamos. Para entender o que acontece na Colômbia, vamos do início. O presidente Iván Duque apresentou uma lei para modificar o sistema tributário desta nação. A meta era arrecadar 6 milhões e 300 mil dólares por ano, o equivalente a mais de 33 milhões de reais para reduzir o enorme déficit que essa nação vive. A reforma tributária causou polêmica porque 70% do dinheiro sairia do bolso da classe média e dos setores populares. Queriam cobrar 19% de impostos em serviços como luz, água e gás. A indignação aumentou quando perceberam a pequena contribuição das empresas e das pessoas com dinheiro. As organizações sociais convocaram uma greve nacional para o dia 28 de abril, exigindo ao governo a retirada do projeto de lei e a abertura de um espaço para o diálogo. Neste dia, as pessoas foram às ruas das principais cidades da Colômbia para rejeitar a reforma tributária de Iván Duque. Foi a primeira grande mobilização desde o início da pandemia. Hoje eu vim para apoiar a essa gente nova, que é a esperança para este país de ditadura. É a época mais corrupta que eu tenho vivido na minha vida toda. Tenho 75 anos e nunca tinha visto um governo tão corrupto como na atualidade. Primeiro, o governo não quer escutar o clamor popular que se expressou ontem. Segundo, pela forte repressão com que acabou a jornada. Decidimos manter a jornada de protestos para hoje. Se a gente não parar agora e der um basta agora, mais pra frente já não vai existir a Colômbia, porque o próprio governo está nos matando. As mobilizações se estenderam por vários dias e por várias regiões da Colômbia. Vamos agora até Bogotá, a capital desta nação, para conversar com o nosso correspondente Hernán Tovar, quem cobriu as marchas desde o início. Hernán, conta um pouco pra gente dessa mobilização. Em Colômbia, o projeto da reforma tributária na Colômbia, que começou a ser estudado no Congresso, motivou que diferentes setores populares fossem para as ruas, provocando uma grande manifestação nas ruas e estradas do país. Também se somaram outros setores que historicamente têm demandas pendentes com o governo. A resposta do governo foi retirar a reforma tributária, mas a repressão aumentou nas ruas diante das exigências para uma mudança na política neoliberal que está sendo implementada pelo governo de Iván Duque. A presença militar e a presença da polícia, em uma atitude que, conforme os grupos de direitos humanos, já deixa mais de 1.708 casos de violência policial, mais de 37 vítimas de homicídios pela polícia, 831 detenções arbitrárias. Tudo isso durante 9 dias de protestos, onde distintos setores tomaram as ruas exigindo que o governo mude a política neoliberal, a política econômica e a política social que está colocando o país em uma crise. A pressão popular deu resultados. No domingo, dia 2 de maio, o presidente teve que retirar o projeto de lei e o ministro da Fazenda, Alberto Carrasquilla, se demitiu. Apesar da retirada da proposta de reforma, o povo continuou nas ruas para denunciar a profunda crise econômica. O que começou como um protesto contra um projeto de lei se transformou em algo muito maior, em uma grande mobilização nacional contra o sistema político e econômico colombiano. Décadas de uma política que não garante direitos básicos aos mais empobrecidos, de conflito interno e agora com a pandemia que jogaram quase metade da população abaixo da linha de pobreza. O mais recente informe do Departamento Administrativo Nacional de Estatística, o DANE, confirmou que a miséria e a desigualdade têm disparado no último ano.
quase 15% dos colombianos vivem na extrema pobreza. 4 de cada 10 cidadãos sofrem com a pobreza financeira. As regiões mais golpeadas são a capital de Chocó e a zona de Riohacha, na Guajira. A Covid-19 tem aumentado a desigualdade social na nação andina. Desde o primeiro dia do Paro Nacional colombiano, a repressão esteve presente. A polícia, o exército e especialmente o esquadrão móvel antidistúrbio, o SMAD, foram os braços executores da violência. Embora não existam números oficiais, várias organizações levam uma contagem preliminar que ilustra a magnitude do acontecido. Segundo a organização Defender a Liberdade, entre o dia 28 de abril e 1º de maio, 21 pessoas foram assassinadas, 208 ficaram feridas, 503 foram presas arbitrariamente e 10 mulheres foram violadas sexualmente pelos agentes. Segundo a plataforma Grita, 37 pessoas foram mortas até o dia 5 de maio. A violência policial é condenada pela população. Parece que estamos numa guerra lá no Vietnã ou em Israel. Então não vejo nada bom. O Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e a Paz, Indepaz, afirmou que em Cali, a cidade de Cali foi a mais atingida pela repressão. A capital do departamento do Vale do Cauca foi alvo de um operativo policial dirigido especialmente nas áreas mais populares. Os residentes dos bairros de Siloé e Luna viveram várias noites de violência. A polícia disparou contra manifestantes que protestavam pacificamente. Cenas de terror e de massacre gravadas pelos moradores de Cali. Herido de bala, herido de bala. Herido de bala, plomo, plomo. Boa tarde, companheiros. Estou em um dos pontos de Santiago de Cali, onde aconteceu a manifestação dos jovens, no ocidente da cidade de Cali, exatamente em Siloé. Neste lugar, várias coisas aconteceram, entre elas as mortes de jovens colombianos. Ontem foi acordado um pacto de não agressão com a polícia e, pela tarde, não houve repressão. A Comissão de Direitos Humanos afirma, com base em toda a informação que recolheu, que sim, tem acontecido abusos policiais e violações aos direitos humanos. A comissão também acompanha a mobilização dos indígenas que vieram desde o departamento do Cauca. Hoje, ao meio-dia, foi dado o primeiro passo para uma mesa de diálogo entre os jovens e as autoridades de Santiago de Cali. O governo distrital enviou como delegado o secretário de Bem-Estar Social, Jesus Dario Gonçalves. Continuamos atentos e na expectativa para saber o que vai acontecer. Foram inúmeras denúncias de violações aos direitos humanos, mas os responsáveis da polícia e também do exército colombiano não mostram nem remorso nem autocrítica. Nas redes sociais viralizou um vídeo do comandante das Forças Armadas da Colômbia, General Eduardo Zapateiro, falando para os membros da polícia de Cali. Vejamos. Estamos fazendo tudo certo. Acabei de falar com os chefes das televisões, Caracol e da RCN. Eu vou trazer uma jornalista. Já coloquei ela em um avião para vir aqui e mostrar aos colombianos o que estão fazendo os nossos policiais. Aqui estamos oferecendo as nossas vidas, nossa humanidade pelos colombianos, para salvar a democracia que alguns querem destruir. Estamos fazendo bem as coisas. Tirei a minha máscara para que vocês possam ouvir que aqui está o seu comandante do exército respondendo por vocês. As fortes imagens provocaram uma onda de indignação dentro e fora da Colômbia. Diversos partidos políticos e movimentos sociais exigem a renúncia dos altos mandos da polícia. A União Europeia condenou a violência e exigiu ao presidente Duque respeitar o direito à manifestação pacífica.
O informe foi apresentado por Peter Scani, porta-voz do Serviço Europeu de Ação Exterior. Nos Estados Unidos, o Escritório para a América Latina pediu o cancelamento dos fundos destinados à Polícia Antidistúrbio, a SMAD. Na Câmara de Deputados dos Estados Unidos, parlamentares exigiram um corte de apoio militar à Colômbia por causa das violações. E aqui no Brasil, diversas organizações também condenaram a repressão do presidente Ivan Duque contra os cidadãos colombianos. A mídia brasileira demorou a informar que no país limítrofe, a polícia matou mais de 30 pessoas e acumulou mais de 100 denúncias por desaparecimento de manifestantes. A palavra Colômbia não aparece nas capas dos principais jornais, mas isso não impediu a solidariedade de partidos, movimentos sociais e artistas. São Paulo está à beira de 100 mil mortes por Covid-19 e uma tendência de contágio em aumento, mas um protesto unificado de todas as centrais sindicais esteve em frente ao consulado da Colômbia em repúdio à violência do governo de Ivan Duque contra o povo colombiano. Centrais sindicais brasileiras, mesmo no momento de pandemia, num momento muito difícil, não pode fugir da sua responsabilidade social de apoiar o nosso sonho colombiano. Em Brasília, os movimentos sociais também se solidarizaram com Colômbia diante das chacinas contra manifestantes desse país. Sendo solidário ao povo colombiano que enfrenta um governo genocida, assim como nós também temos aqui um governo genocida. Aqui são os milicianos, lá são os narcotraficantes. O Brasil e a Colômbia compartilham um processo de militarização da política e da sociedade, acompanhado por pautas de austeridade econômica que tornam inevitável a resposta social de ambos lados da fronteira. Júlia Nassif e Nath Lemos para a Telesur. E no Congresso colombiano já tramita outra polêmica lei que poderia agravar o descontentamento social. É a reforma sanitária que ameaça privatizar o que ainda resta do sistema público de saúde da Colômbia no meio de uma pandemia. O presidente Ivan Duque começou um diálogo, mas sem os líderes do Paro Nacional. De acordo com o governo, nesta mesa de negociação participam representantes de universidades, dirigentes sociais, governadores, prefeitos, entre outros. A negativa de Duque em dialogar diretamente com os organizadores da greve nacional deixa a pergunta: o presidente está realmente interessado em escutar e atender as causas da mobilização social? Deixamos que vocês respondam esta pergunta. Neste 6 de abril, dezenas de pessoas foram assassinadas na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, durante uma operação da polícia. Seja na Colômbia, seja no Brasil, basta de massacres, basta de chacinas. Nós terminamos hoje com a música O Infiltrado, de Edson Velândia e Adriana Liscano. E antes de fechar o nosso jornal, lembre-se de higienizar as mãos, evitar aglomerações e usar máscara sempre que sair de casa. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima semana. Telesur, o sinal informativo da América Latina e Caribe. O nosso companheiro apresentador da Telesur falou, né? Evitar aglomerações, embora a gente saiba, né, que os trabalhadores infelizmente precisam, né, ir trabalhar. A gente sai às ruas justamente contra essa situação. Os colombianos também estão saindo às ruas contra essa situação. E a gente tem aqui no Jornal Causa Operária dessa semana, esse aqui é o Jornal Causa Operária dessa semana, 1160, uma cobertura especial. Inclusive na capa do nosso jornal a gente chama aqui para matéria especial a respeito da Colômbia, que está no segundo caderno do Jornal Causa Operária. Aqui uma matéria especial sobre a Colômbia, explicando como é que está a situação. E a gente vai falar agora com o nosso companheiro Carlos Hermano, que é colombiano, né, para a gente conversar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos na Colômbia. Boa noite, Carlos. Boa tarde, Carlos. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, companheiro. Boa tarde a você. Boa tarde a todos. Queria perguntar para você, Carlos, o que aconteceu de novo aí da semana passada até hoje na Colômbia, né? Uma coisa que infelizmente é nova é o aumento, né, do número de
de pessoas assassinadas, né, de pessoas desaparecidas. São cerca de 50 aí pessoas assassinadas pelas forças de repressão e mais de 500 desaparecidos, né? O que se somam também às vítimas naturais aí, se é que a gente pode chamar de naturais, né? Mais frequentes do massacre que o governo promove no campo, né? De líderes sociais defensores dos direitos humanos, que segundo o Instituto Indepaz já chegou a 60 esse ano, e o número de ex-combatentes das Farc que chegou a 22 também esse ano. Sí. Bueno, compañeros, desde el 28 de abril que comenzó la greve general en Colombia, ya el mundo entero ha podido ver los acontecimientos de la brutalidad policial, de las masacres cometidas por parte de la fuerza pública y el decreto de Iván Duque de asistencia militar, la cual promulgó a partir de la movilización del día 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, que los colombianos estaban conmemorando y luchando ese día por la data. La represión, como les digo, ha sido brutal desde el comienzo de las protestas, básicamente por lo que todos ya sabemos, la derogación del nuevo paquetazo, entre otras medidas de la salud, la seguridad, como usted lo decía, compañero, el asesinato de líderes sociales y excombatientes que se acogieron al proceso de paz, que decidieron dejar las armas y apostarle a la paz y están siendo asesinados por el incumplimiento del acuerdo de paz que el gobierno en campaña de Iván Duque dijo que iba a deshacer, el maldito acuerdo, como lo llaman ellos. Así, compañero, desde la semana pasada hasta aquí hemos podido ver que la greve general, tanto por parte del comité de paro y la sociedad que se autoconvocó, vemos que están en dos aristas muy diferentes. El comité de paro son organizaciones agremiadas allí que están organizadas. Hay sociedad civil que se autoconvocó también a las marchas, porque el pueblo colombiano, de tanto neoliberalismo que ha tenido a lo largo de 30 años, ya no aguanta más y vio una expresión en el comité, una expresión de lucha para reivindicar todos los derechos que el pueblo colombiano ha perdido. Desde la semana pasada para acá hemos visto cómo las cosas han cambiado bastante. Primero, el gobierno colombiano empezó reprimiendo muy duro las protestas hasta ahora, porque la represión no ha acabado, solo que esta semana, con la llegada de la minga indígena a Cali, desde este domingo pasado, hace 2 días, que la minga llegó a Cali, el gobierno nacional, al ver que no puede disipar las protestas con represión y represión brutal, no ha podido diseminar las protestas, no ha podido que los manifestantes dejen de tomarse en la calle. Ahora ellos implantan una nueva estrategia donde el expresidente Álvaro Uribe, y en un tuit la semana pasada, él legitima, pide al pueblo colombiano que ellos llaman ciudadanos de bien, pide que apoyen la legítima defensa y el uso de las armas por parte de los policías y militares hacia los manifestantes, como él los llamó, vándalos terroristas.
Entonces, es una legitimidad que le da el expresidente Álvaro Uribe a una porción de la sociedad, de los barrios altos, de la burguesía paramilitar, mafiosa de Cali, Medellín y Pereira, a ellos hacer brigadas junto a la policía, brigadas de civiles armados con armas cortas y largas, con el pretexto de defender los bienes y la seguridad pública y salir a asesinar los manifestantes. Es una macabra alianza que el gobierno nacional, desde que comenzó el paro hasta ahora, está creando esa estrategia de enfrentar a civiles contra civiles, armando matrices mediáticas por medio de la imprensa burguesa nacional, creando matrices sobre la minga indígena y los protestantes. Están diciéndole a Colombia que la minga indígena llegó a Cali a invadir Cali, a hacer saqueos e invasiones a los barrios ricos. Crearon una matriz mediática sobre el movimiento indígena que llegó a la ciudad de Cali a respaldar a los jóvenes de la primera línea y a las personas que protestan y están siendo brutalmente esmagadas en la ciudad de Cali. La Guardia Indígena pues llega a proteger a estas personas, além de sumarse al paro y reivindicar los derechos que ellos han venido peleando con el gobierno de Duque desde hace aproximadamente 2-3 años. Entonces vemos que el gobierno nacional junto con la imprensa burguesa crea una matriz mediática para que las personas de Cali que tienen pequeños negocios o negocios grandes se armen y bloqueen las ciudades para impedir el paso de los indígenas llegar a la ciudad de Cali y también para expulsarlos de Cali, para poder crear un enfrentamiento entre los manifestantes que ya no aguantan tanta miseria, tanta represión encima de ellos, no solamente con bala de borracha o gas lacrimogéneo, sino con fuego real, Agora, bala de fusil e bala de pistola. Carlos, eu tô vendo aqui na Telesur, né? Saiu uma pesquisa que 81% dos jovens apoia, né, o paro nacional, ou seja, a greve, e o Comitê Nacional de Paro, ele se reuniu, né, com o governo ontem, só que não houve acordo nenhum e hoje já voltaram, né, os protestos em Cali e em Cali e pelo país. E já se marcou uma nova jornada de protestos para amanhã, quarta-feira, e no dia 13, o Comitê Nacional de Paro está anunciando que vai fazer em Cali uma Assembleia Popular e um encontro nacional com a presença do comitê na cidade e também com todas as expressões dos cidadãos que participam dessa greve no dia 13. Você, na semana passada, tinha falado para a gente que a tendência desses protestos era eles aumentarem. Você ainda percebe essa tendência ao aumento? Eles aumentaram, eles tendem a aumentar ainda mais? Así, compañero, el Comité de Paro tuvo una reunión exploratoria con el gobierno nacional, en el cual ellos querían medir la disposición, la voluntad de diálogo. No llegaron a ningún acuerdo porque obviamente el Comité de Paro es explícito en las peticiones. Están pidiendo por lo menos una renta básica de por lo menos un año, de un salario mínimo vigente. Están pidiendo la no impunidad a las masacres de los jóvenes en el marco de las protestas. Están pidiendo también derogar la Ley 100, que es una ley perjudicial en materia de salud para todo el pueblo colombiano. Todos los días, compañeros, todos los días se suma un sector a las protestas. Ayer se sumó el sector de los arroceros. Esos
estas personas, cultivadores de arroz, cultivadores de caña de azúcar, campesinos de diversas regiones del país, están sintiendo el rigor de los tratados de libre comercio. Son personas que vienen organizadas, luchando para intentar que la economía colombiana de pequeños productores pueda fluir libremente, mas los tratados de libre comercio han atrasado la vida productiva del productor rural. Entonces estos día a día se suman al paro cada vez más sectores. La represión, lógico, ha hecho que ciertos sectores, personas se resguarden un poco más en sus casas, mas el paro es una expresión política muy avanzada del pueblo colombiano en estos momentos, de convocarse y autoconvocarse. Entonces, no creo que vaya a parar tan fácil, además porque el comité de paro, intentando mejorar las cosas, mejorar la violencia junto con las organizaciones sociales y políticas. El gobierno niega sistemáticamente la brutalidad policial, entonces es algo que el comité de paro no está dispuesto a aceptar, la criminalización de la protesta social y la impunidad a los asesinatos que se han venido dando a lo largo y ancho del país, concentrando los asesinatos en 3 ciudades principales de Colombia, que son Cali, Medellín y Pereira, donde en estas regiones habita una gran mayoría de jefes paramilitares y narcoparamilitares, en alianzas con política local y gobierno nacional. Entonces, la violencia que estos grupos neofascistas han estado ejerciendo sobre la sociedad colombiana hace que todos los días, de ver tanta brutalidad policial y tanta injusticia, las protestas crezcan. Es una respuesta que la sociedad le está dando al Estado colombiano y las instituciones pérfidas que están cooptadas por el Ejecutivo Nacional. Simplemente el pueblo colombiano se ha dado cuenta de que la rúa es la respuesta a todos los problemas do país. Deixa eu agradecer aqui ao Ernesto Abdala Filho, que enviou um superchat. Desta vez eu consigo, sou eu e Jesus era humano, que enviaram super stickers. Também valeu aos comentários aqui do Damião Pereira, desta vez eu consigo e o sou eu também enviam aqui os seus comentários. O Lino Alves continua comentando aqui com a gente, Antônio Alessandro, valeu, Daniel Santana, Adriano Teixeira também volta a comentar aqui com a gente. Valeu a todo mundo aqui que acompanhou o Conexão América Latina. Obrigado, Carlos, novamente também pela sua participação. Seus comentários aí são muito valiosos para a gente poder entender o que está acontecendo na Colômbia e também para a gente denunciar aqui na Causa Operária TV, no Internacionalismo, no Conexão América Latina, a situação pela qual passam os trabalhadores colombianos, vítimas aí de uma repressão feroz do governo de extrema-direita do Iván Duque, mas que mobilizados certamente, né, e aumentando essa mobilização, vão conseguir derrotar o Iván Duque, as reformas neoliberais do Duque, a polícia e também derrubar o governo Iván Duque, também com o apoio aqui dos trabalhadores do Brasil e de toda a América Latina. Valeu, Carlos, muito obrigado, boa tarde para você. Boa tarde, companheiro. Obrigado a todos. Valeu, muito obrigado a todo mundo. A gente volta na próxima terça-feira, às 2 da tarde, com Conexão América Latina. Você fica agora com o podcast Quarto Caderno, apresentado pelo companheiro Henrique Arias. E logo em seguida, às 4 da tarde, com transmissão simultânea ao vivo na Causa Operária TV, análise política na TV 247, com o Rui Costa Pimenta. Tchau.